Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira, a nossa EBA Web, a Escola Bíblica Avivar, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Então, hoje, quarta-feira, nós temos a nossa Escola Bíblica. Então, hoje, dia 10, quarta-feira, estamos tendo a aula de número 21, tá bom? Todas as quartas-feiras, nós aprendemos a palavra do Senhor e temos seguido aqui o tema, que temos introduzido sobre um estudo sobre a Bíblia. Nós falamos anteriormente sobre a vida de Jesus. Bom, hoje o tema é a lei e os evangelhos revelam Jesus, tá? Então, conforme nas aulas anteriores, nós vamos aqui fazer a leitura de um textuário, nós vamos falar uma verdade prática, vamos fazer uma leitura de um texto bíblico e na sequência vamos fazer a leitura da introdução, o primeiro tópico, aí teremos então nesse primeiro tópico 3 subtópicos, depois um segundo tópico, um terceiro e então a conclusão, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu papel e vamos estar atentos, vamos estar prestando atenção, anote as referências bíblicas para que a gente possa fazer um estudo, uma releitura ao final da aula. Esta aula será gravada e liberado um link para que você possa assistir, tá bom? Novamente, quantas vezes for necessário, anotando e lendo os versículos depois em sequência, tá bom? Então é importante você anotar para que posteriormente consiga fazer esse estudo, essa leitura mais minuciosamente. Aqui a gente vai falar alguns versículos apenas citados para a gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? Então, se você puder, eu peço que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos fazer uma breve oração. Pai Santo, nós entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados, purifica o nosso coração com o preciosíssimo sangue de Cristo. Pai, nós te agradecemos por este privilégio e oportunidade de falar da Tua palavra, de estarmos reunidos, Senhor, em Teu nome. Nós te louvamos, te rendemos graça e te pedimos, Senhor, nos capacita, nos dá inteligência e sabedoria para aprender a Tua palavra. Nós te louvamos, amém, glória a Deus e graças a Deus, amém? Bom, vamos então iniciar aqui. Nosso textuário se encontra em Deuteronômio 6,4, o Shema Israel. Deuteronômio 3,4, tá bom? Vai dizer assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4, tá bom? Relembrando que o tema da aula é a lei e os evangelhos revelam Jesus, tá bom? A verdade prática diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos, tá bom? A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Ou seja, está falando que a lei, tá, para você que não acompanhou as aulas anteriores, se você quiser assistir, é uma bênção. Mas para você entender um pouquinho, quando a Bíblia fala a lei, está dizendo todos os 613 mandamentos. Não é somente ali os 10 mandamentos, tá bom? Então são todos os 613 mandamentos, positivos e negativos, de bênção e maldição, que está contido ali de Gênesis até Deuteronômio, tá bom? Então são os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, tá? Então, quando a Bíblia vai falando assim que a lei em si não salva, então está falando que esses primeiros 5 livros, eles contam para nós, eles nos mostram a lei de Deus. E a lei por si só não salva, mas ela esboça o plano, ela mostra que Deus tem um plano em Cristo, e o Evangelho ele é o cumprimento, o Evangelho conta o cumprimento deste plano de salvação. Então, o plano de salvação, ele é a pregação do Evangelho.
Jesus, ele desceu do céu, ele nasceu ali no ventre de uma virgem, né? Foi ali gerado por uma virgem. Ele cresceu, ele pregou o evangelho, ministrou curas, foi morto sem pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está à direita, à destra de Deus Pai. Então, a mensagem do evangelho é esse presente que Deus tem para a humanidade, de que nós não precisamos mais carregar os nossos pecados, as nossas doenças. Deus, ele oferece ajuda, ele estende a sua mão para que eu e você possamos receber, se assim desejarmos, esse presente que Jesus entregou na cruz e que está dizendo na verdade prática, que nos foi apresentado pela lei de Deus. Então a lei de Deus não salva, mas ela apresenta então este plano, né, da redenção em Cristo. Então a leitura que nós vamos fazer agora em classe, ela se encontra em Deuteronômio capítulo 6, se você puder abrir comigo, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do verso 4 ao 9. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 9. Na sequência, vamos ler Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4, tá bom? Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Então, primeiro, Deuteronômio. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Isso aqui já é uma profecia. Está falando no futuro. Então a própria lei do Senhor está profetizando que um dia essas palavras, essa ordenança do Senhor estaria no nosso coração. Olha só. 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Agora Lucas capítulo 1. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estais informado. Glória a Deus. Vamos então dar aqui em continuação, lendo a introdução, para a gente ganhar aqui um pouquinho de tempo. Graça e paz a todos que estão entrando, Deus abençoe a sua vida. A lei e os evangelhos, olha só, a lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Na lição de hoje, iremos estudar a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Então, quando fala Pentateuco, a Bíblia está falando sobre os primeiros 5 livros, né, que compõem o Antigo Testamento. Então, o que a gente acabou de ler aqui na introdução, caso você não tenha entendido, está dizendo assim, que o Antigo Testamento não deve ser excluído. E o Novo Testamento também não deve. Tem gente que exclui o Novo Testamento e fala que não é Bíblia. Eu não sei se você já viu isso. Mas o Antigo Testamento, ele é tão importante quanto o Novo. Tem gente que fala assim, não, mas hoje o dízimo não está válido. O dízimo não se aplica nos dias atuais. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o dízimo, tem gente que fala que é da época da lei.
E quando fala da lei, está falando do Pentateuco. Então, quando alguém fala assim, o dízimo, ele é da época da lei, hoje nós vivemos na graça. Então, perceba que a graça que Jesus ele anuncia não é uma abolição, ele não está cancelando a lei de Deus. Então, a lei, ela prenuncia, ela precede a pregação do Evangelho. E o Evangelho é esse presente de salvação, de libertação, de cura que Jesus tem para a nossa vida. Então, tudo que você deseja, a libertação, uma vida espiritual alicerçada, estruturada, eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero aprender mais, eu quero ter mudança na minha vida, eu quero ter uma vida financeira estruturada. Não é assim que você é? Não é assim que a gente é? A gente quer ter uma vida financeira estruturada, a gente quer ter um casamento abençoado, restaurado. Nós desejamos a paz do Senhor, nós desejamos de todo o nosso coração alcançar as bênçãos do Senhor, queremos viver milagres, nós queremos ser felizes nessa terra. E é normal, é tudo bem isso. Só que todas as bênçãos que a Bíblia ela nos apresenta são condicionais. Ou seja, a bênção ela está de acordo a uma condição. Você precisa obedecer. Quando você cumpre um princípio, você recebe um milagre. Então, quando a Bíblia fala sobre a lei e sobre a graça, aqui está dizendo que a lei ela não foi abolida, ela não foi cancelada. Pelo contrário, a lei ela era um anúncio, ela prenunciava a graça, que é esse presente de Deus. Ou seja, o que significa, irmão, irmã, a graça? Para que você entenda de forma clara, a graça de Deus é um presente que Deus deu para nós. Então, quando a gente fala que Deus fez lá na cruz, significa que tudo que nós precisamos hoje na nossa vida, Deus já nos deu, Deus já nos garantiu lá na cruz. Então, o que significa isso? Deus já nos deu, Deus já nos garantiu. Eu me recordo que o pastor Rubens falava que tudo que nós vamos receber de Deus é 50% Deus e 50% o ser humano. Então, Deus vai fazer a parte dele, que é 50%, e eu e você vamos fazer a nossa parte, que é 50%. Então, qual é a parte de Deus, irmã? Qual é a parte de Deus, irmão? A parte de Deus, ele já fez lá na cruz. A parte de Deus, ele já anunciou o que faria pela lei. Então, quando a gente estuda a lei, eu não sei você, mas eu amo estudar a palavra, e quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia, né, sempre temos muito a aprender, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que Jesus ele já estava totalmente do seu plano traçado desde o Antigo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento profetiza, ele anuncia que o Filho de Deus viria, de que Deus queria salvar a humanidade. Então, Deus estava já olhando para você, para a sua vida, para a sua situação de pecado, de afronta, onde Deus ele queria já consertar, trazer vitória, bênçãos para a sua e para a minha vida. Então, quando se trata então dessa questão de a parte de Deus, ela já foi feita. E o que eu e você precisamos fazer para vencer alguma situação na nossa vida? Nós precisamos receber o que Deus já fez. E nós fazemos isso quando nós, por exemplo, no jejum, mortificamos a nossa carne. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Primeiro ponto. O Pentateuco é a lei de Deus. Amém? Então, os 5 primeiros livros da lei, o Pentateuco, é uma palavra que deriva de 2 termos grego, penta e teucos, que significa 5 volumes ou 5 livros. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico, e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino e direção. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Então, a lei de Moisés e também como a lei de Deus. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, se você pegar Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, os primeiros 4, você vai ver misturado neles
todos os 613 mandamentos que Deus nos ordena, que sejam analisados. Agora, quando você vai olhar Deuteronômio, você vai ver uma releitura. Então, no livro de Deuteronômio, você consegue ver todos eles. Agora, vale dizer que da lei do Senhor, hoje está em prática a lei moral. Amém? Então, no que diz respeito à santidade, a caráter, à obediência, à pureza, nós devemos aplicar hoje, tá bom? Segundo subtópico, a grandeza da lei. Estuda-se sobre a lei sobre 3 aspectos. A. Morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Olha lá. Então, primeiro aspecto da lei, o primeiro grupo de leis, as leis morais. Então, a lei moral, ela diz respeito à conduta moral, a conduta no sentido da santidade, que está ligado diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Então, esses mandamentos são muito importantes. Por quê? Por que, Bispa Bruna? Por que, Irmã Rita? Por que, Obreiro Marcel? Por que é importante a lei moral se nós estamos na graça? Porque está dizendo sobre o seu comportamento, sobre as suas atitudes, que é o que vai estar diretamente ligado ao seu relacionamento com Deus. Quer um exemplo aqui? Irmã Helenice, né? A Bispa Bruna. Vamos lá. Pensa comigo o seguinte. Você está casado com alguém e a moral dessa pessoa é depravada. Ele é viciado em pornografia, ele pratica o adultério, olha para todas as mulheres na rua, gasta todo o dinheiro com o que não presta na rua. Aí você vai conseguir viver em paz, em harmonia, em felicidade com o cônjuge dessa forma? É claro que não. Então Deus também, né, não é bobo, não é menino, para que aceite, né, para que aceite a vida de pecado, de depravação, uma vida onde nós estamos agradando os prazeres da carne. Então você, lógico, eu acredito que você está vivendo uma vida em santidade. E se não está, se é o seu caso, Deus ele quer e vai te ajudar a se libertar de todo o pecado. A palavra do Senhor diz que aqueles que confessam seus pecados ao Senhor alcançam perdão e recebem a graça, a força do Senhor para serem libertos desse pecado. Amém? Eu fui liberto de muitos pecados. Tenho certeza que vocês também. E se você está nesse processo, receba e tome posse, porque o Senhor também está agindo e operando na sua vida para você viver em santidade, em um relacionamento com o Senhor. Então, primeira coisa, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, como hoje é um dia de aula, né? Hoje estamos na nossa escola bíblica Avivar, hoje é um dia de estudo, e como é gostoso, como é prazeroso estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela é verdadeira, é a verdade absoluta. Ela é a nossa regra de fé e de prática cristã. Então, quando você está estudando a palavra, a primeira coisa é nós termos humildade, tá bom? Para que eu e você possamos sempre buscar aprender sem achar que sabemos demais. Então, vamos dar sequência aqui. Então, falamos sobre a lei moral, tá bom? A B, cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Então, por exemplo, as leis cerimoniais sobre imolar um cordeiro para expiação do pecado, um sacrifício de pomba, ou uma rolinha, ou um sacrifício de trigo, ou de sementes, cereais. Isso não é mais feito hoje. O próprio templo construído pelo rei Salomão foi destruído. E o templo que foi reconstruído ali por Neemias, né, por Esdras, pós-período do cativeiro babilônico, também foi destruído ali no período do Império Romano, né? Então, hoje, os judeus não praticam mais a lei cerimonial, não recolhem mais ali nada de sacrifícios de animais, não tem mais como fazer isso. Então, tudo que eles fazem é a lei moral. Por isso que a lei moral também é para nós cristãos, porque ela é para toda a eternidade. Amém? Então, a lei cerimonial, por exemplo, não é mais praticada hoje. Vamos lá. As leis civis dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Na nossa declaração de fé, ensinamos que a lei de Moisés é o mais importante código das leis da antiguidade por sua santidade, seu caráter espiritual e por sua autoridade divina.
A lei é santa, é o mandamento santo, justo e bom, porque a lei é espiritual. Contudo, enfatiza-se que o documento doutrinário, que a grandeza da lei, vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu a vida mediante o Evangelho. Aleluia! Glória a Deus! Eu não sei se você pegou o que está falando aqui, porque às vezes parece uma linguagem difícil, mas isso é muito forte. A palavra de Deus está dizendo que a lei, ela traz junto com ela uma maldição, que é o descumprimento, é a desobediência da lei. Aleluia! Mas em Jesus Cristo nós recebemos o cumprimento, a salvação, a graça. Então Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida abundante. Aleluia! Então você, ao praticar a lei de Cristo, você está honrando ao Senhor, você está amando a Deus e amando ao próximo. E você assim consegue praticar toda a lei. Bispa Bruna, quando Jesus ele estava pregando ali para a multidão, perguntaram para ele sobre a lei, sobre os mandamentos, ele falou: o maior mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. E depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele estava dizendo isso baseado no amor que nos é apresentado ali, né, na Epístola Paulina, né, ali em Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 13, que se você ler com calma e fizer um estudo minucioso, você vai perceber que o amor ele tudo suporta, ou seja, o amor opera o perdão, no amor opera a misericórdia. Então olha como isso é forte, meu irmão. Olha como isso é forte, minha irmã. A Bíblia está falando que existia uma maldição que vinha por causa da lei. Porque a Bíblia estava falando para você cumprir ali um mandamento, e quando você não cumpria, você estava amaldiçoado pela própria lei. Mas agora Jesus, ele traz um meio para você cumprir a palavra de Deus. Então você agora não precisa mais viver escravo do pecado. Então, para você viver as bênçãos do Senhor, você precisa compreender como eu vou viver essas bênçãos, como eu vou receber as bênçãos do Senhor. Então, quando o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque eu estou aqui lendo esse texto e explicando para vocês a palavra de Deus, mas eu gostaria de fazer aqui um parênteses e falar algo aqui que Deus tocou meu coração. É claro que nós damos muito mais ênfase, principalmente no meio pentecostal, porque nós temos nos desviado aos poucos da palavra de Deus, e hoje ser cheio de Deus é sentir apenas o poder de Deus que toca em nosso corpo, e nós vivemos baseado em sensações e emoção, e se tem algum mover espiritual, nós sentimos que Deus está no ambiente, ou sentimos que é de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser a nossa vida a regra, ela tem que ser a nossa vida a última palavra, aquilo que vai determinar. Ou seja, se eu orar em línguas, ou se eu profetizar, ou se eu permitir ser usado de forma carismática aqui na pregação da palavra, tudo isso só vai ser confirmado se eu sou de Deus ou não, ou se é de Deus ou não uma revelação para a sua vida, se aquela revelação ela se alinha com a palavra. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É que o povo de Deus ele tem perecido por falta de conhecimento. É porque quando nós fazemos um culto, ou quando nós começamos a falar sobre algo de bênção na nossa vida, algo que nos chama a atenção, nós imediatamente queremos participar, queremos ser abençoados. Agora, quando nós temos que pagar o preço, dar um passo de fé, porque nem sempre vai ser prazeroso estudar a Bíblia. Assim como nem sempre vai ser prazeroso você estudar para um concurso público, para uma prova, como não é bom, não é prazeroso para um adolescente estudar para prestar o Enem. Mas tem que ser pago um preço. Tudo para você receber algo, você tem que se esforçar. Então você está aqui, Deus está vendo o seu esforço,
Deus está vendo que você está, até agora, já tem 24 minutos de aula, e talvez você acha que é em vão. Por que eu estou assistindo isso? Por que eu estou participando de uma aula? E eu gostaria de falar isso para você. Nos altares hoje, principalmente hoje, nós pregamos e vemos, quantas vezes eu já preguei isso? Irmãos, Deus quer te usar, ou Deus quer mudar a tua história. Deus, ele tem uma bênção para a sua vida, e é verdade, mas nós não sabemos como viver de forma a usufruir de tudo isso. Então nós somos abençoados, mas ao mesmo tempo que a bênção vem, ela vai, porque nós não temos estrutura na palavra. Como Jesus pregou que aquela casa que não é alicerçada na palavra, aquela casa que não é alicerçada na rocha, vem qualquer probleminha, qualquer tempestade, derruba. Então, talvez eu estou falando com você e você é uma pessoa que talvez seja cheio de si, mas é uma casa alicerçada na areia. E qualquer problema vem te derrubando e você vem perdendo e perdendo de tempos até agora. Só que eu estou te falando com propriedade de que se você estudar a palavra, e não é fácil estudar a palavra, você vai obter resultados, porque a palavra estudada e praticada, ela traz milagres. E nós temos visto muitos milagres. Só que o milagre não foi o que fez o povo que seguia Jesus ser seguidores de Jesus de verdade. Porque essas pessoas seguiam Jesus pelo pão que perecia. Talvez você é um leitor do Novo Testamento e Jesus, ele multiplicou o pão. Mas ele falou, se você não beber do meu sangue e comer da minha carne, aleluia, você não terá parte comigo no reino dos céus. Ora, se eu estou pregando, se eu estou ensinando apenas para essa vida, então eu estou sendo usado pelo diabo. Mas se o que eu estou te ensinando é para você viver eternamente com o Senhor, aleluia, então eu estou te ensinando algo que veio de Deus. Então, se você vai pagar um preço, se você vai estudar e você vai estar anotando aquilo que falamos, você vai colher os frutos disso. A obreira Tati, por exemplo, acabou de contar um testemunho no WhatsApp hoje à tarde de um fruto de obediência, estudo e comunhão com o Senhor através da palavra. Então, Deus vai te honrar. Você está estudando, está aqui prestando atenção? Fique até o final. Deus vai te honrar. Vamos continuar aqui no terceiro subtópico. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Gálatas capítulo 3, verso 19. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção de Cristo. Ou seja, uma ponte, uma junção, um elo, fez uma ligação para a nossa vida de vitória em Cristo. Olha aqui, a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, ou seja, a lei ela somente mostrou aquilo que nós não poderíamos fazer e como nós não conseguimos cumpri-la. Por isso foi extremamente necessário Deus enviar o seu Filho, para que eu e você não fôssemos mais acusados com o dedo apontando para nós da lei, para que os anjos e os demônios não fossem testemunha contra nós no dia do juízo, mas para que agora, por causa de Jesus, eu e você conseguíssemos obedecer à lei. Aí vai dizer assim, desse modo ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque agora nós podemos obedecer. E nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, o único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive em pecado. Glória a Deus. Então, o que é permanecer em Cristo? Olha como isso é forte. O permanecer em Cristo é o que está escrito ali em Gálatas, capítulo 5, verso 16 e 17. Andar em espírito. Então, quando você vai fazer uma oração e começa a abrir muita boca, já passou por isso? Começa a fazer uma oração e começa a abrir a boca. Você vai fazer um jejum e você começa a ficar cansado, começa a vir um monte de pensamento, a oração não flui. Você vai ler a palavra de Deus, vai ler a Bíblia e você começa a ficar disperso, você não entende o que está lendo,
você começa a ficar com sono. Tem gente que até dorme lendo ou orando, não consegue concluir a oração ou a leitura. O que é isso? Isso é o oposto de andar em Cristo. Isso é o oposto de andar no Espírito. A sua carne está forte, meu irmão. A sua carne está forte. E o que é carne, Bispa Bruna? Ora, a carne é a junção de corpo mais alma. Todos nós somos criados por Deus, espírito, alma e corpo. Os três são tão juntados, tão misturados, que é inseparável. E a Bíblia diz que somente a palavra de Deus penetra tão profundo que consegue separar o corpo da alma, a alma do espírito, as juntas e as medulas. Então, quando você está lendo a palavra, estudando a palavra, você está jogando a palavra lá dentro da sua alma e separando a carne da alma. Então, carne é a junção de corpo mais alma. Quando eu ando na carne, quer dizer que eu estou fazendo os prazeres para o meu corpo. O que é comer? É uma necessidade fisiológica. O que é o beber? É uma necessidade fisiológica. O meu espírito não precisa comer. O meu espírito não precisa beber água. O meu espírito não precisa dormir. O meu espírito não precisa ir ao banheiro. É o meu corpo que precisa. Então, tudo que você faz para satisfazer necessidades ou desejos, caprichos do seu corpo, é a carne junto com a alma. Então, quanto mais você alimenta a sua carne, mais você está sendo guiado pela carne. Mais forte ela fica. Ela está no controle. Então você se torna uma pessoa carnal. E Paulo disse que o cristão carnal não discerne das coisas do Espírito. Aquele que está na carne, ele vai ver uma pregação, ele vai falar, isso é loucura, isso não tem sentido. Então, enquanto estamos aqui, você tem acompanhado talvez o jejum da Bispa Bruna, que está fazendo ali, eu estou firme ali no jejum. E o jejum, ele tem ensinado o quê? Que é para você se abster de alimentos, para mortificar a sua carne. Olha aí, a carne. E no jejum é para fazer o quê? É para você ler a Bíblia. Por que para ler a Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante que a espada de dois gumes, que vai dividir, vai separar. Então a palavra de Deus, aliada ao jejum e à oração, vai separar o corpo da sua alma. Então vai mortificar a sua carne. Por isso que lá em Mateus capítulo 26, no verso 41, Jesus falou assim para os seus discípulos: ora, vigiai e orai. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que ele está falando? Que é para nós estarmos atentos quanto a essa questão da nossa carne. Porque a carne ela é muito fraca para cair no pecado. A carne quer pecar, a carne quer fazer o que é errado. Bispo, eu dormir no momento que eu devia estar orando é pecado? Claro que é, chama negligência. Deus te chama às vezes na madrugada para orar e a gente volta a dormir. Então sempre que Deus te dá um comando, te dá um direcionamento e você vai fazer algo que é da sua carne, você vai descansar, você está se afastando dessa sensibilidade espiritual de ouvir a voz de Deus, de sentir Deus te chamar. Então, quando, por exemplo, Deus chamou Samuel, 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 Samuel ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu Deus chamando e ele foi ver o que estava acontecendo. Então o profeta Eli ensinou Samuel como responder. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então se Samuel não desse ouvidos à voz de Deus, se Samuel não obedecesse aos comandos e direcionamentos de Deus, ele ia ficar cada vez menos sensível a essa sensibilidade espiritual. Então, quando nós estamos nessa luta da carne e do espírito, nesta luta nós devemos jejuar. Por isso o jejum é importante. Então o jejum não vai trazer uma bênção para a sua vida, mas a sua carne está aqui no controle. E o jejum ele vai mortificar a sua carne para que o espírito esteja no controle. E quando o teu espírito assume o controle, aleluia, o teu espírito ora sem dúvida, porque o espírito é incorruptível, o espírito é imortal. No espírito não tem medo, o espírito não tem dúvida, o espírito sabe. O Espírito está em contato com o Espírito Santo. O teu Espírito está em conexão com Deus. Então, quando o teu Espírito assume o controle, através do jejum, através da oração, ele mortifica a carne. E fica essa luta. A carne tenta tomar o controle. E você fala, Senhor,
eu preciso de bênção tal, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de uma restauração no meu casamento. A sua carne está no controle. Então você ora com dúvida. E qual o problema de orar com dúvida? Lá em Tiago diz que se você orar com dúvida, não espere receber nada de Deus. Porque aquele que ora com dúvida, ele é como a onda do mar, que ele vai para um lado e para o outro. Ele não é instável, não é constante. Então, quando Deus ele fala para a gente pedir, ele fala para a gente pedir com fé. Nós temos que pedir crendo. Por que crer é importante? Porque lá no livro de Hebreus, lá na carta de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu e você, nós muitas vezes nos movimentamos na carne. É carne, irmão. A carne se ofende, a carne se magoa, a carne julga, a carne olha e fala, isso aí. O espírito não. Quando você jejua, tá mortificando, tá batendo na carne. Ei, eu tô no controle. Você tá jejuando, você tá orando, você tá lendo a palavra, você tá mortificando a carne. Então você tem que ler a Bíblia até se impregnar da palavra de Deus. Você tem que ler, por exemplo, em Êxodo capítulo 16, lá vai dizer que o Senhor, Êxodo 16, 26, Êxodo 15, 26, que o Senhor é a nossa cura. Então, se o Senhor é a sua cura, você vai ler até que essa palavra se impregne na sua cabeça. Só que nós temos mais enraizado dentro de nós os nossos aprendizados desse mundo do que os aprendizados de Deus, do que os aprendizados da palavra. Então, nós temos mais como verdade de que uma doença, por exemplo, como pressão alta pela medicina é incurável. Então a gente vai olhar e falar, não, essa doença não tem cura. Mas quando a Bíblia disse aqui, ou o texto disse, que aquele que permanece em Cristo não vive em pecado, 1 de Pedro 2,24 vai dizer que Jesus levou todo o pecado e levou toda a enfermidade. Então você tem que se impregnar da palavra até ela estar gravada na tábua do seu coração, nos seus pensamentos, até você começar a declarar, confessar a palavra, crer na palavra e ela se tornar verdade na sua vida. Então você tem que sim orar, você tem que sim jejuar e tem que sim ler a palavra de Deus, para que você venha mortificar a carne, assumir o controle. Então você vai fazer a sua oração e Deus vai atender, porque é uma oração em espírito. Por isso que a oração feita na carne, ela é uma oração, meus irmãos, feita guiada pela sua carnalidade, é uma oração com dúvida, é uma oração com medo. Você ora e não confia, você não consegue entregar nas mãos de Deus. Então, quando você vive em Cristo, você está mortificando a sua carne, você está cheio do Espírito. Então você vai externar no seu caráter, nas suas atitudes, no seu comportamento, o que está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Você vai ter amor, você vai ter paz, você vai ter paciência, delicadeza, bondade, mas às vezes a gente não tem paciência. Quantas vezes eu não tenho paciência para assistir tal coisa até o final? Tem que ter paciência, porque se você não tem paciência é porque você ainda está na carne, Bispa Bruna, é porque você ainda está na carne, obreiro Marcel, é porque você ainda está na carne, irmão e irmã. Então você tem que mortificar a sua carne. É por isso que nós estamos jejuando, para mortificar a nossa carne, porque o jejum, propriamente dito, não vai trazer um milagre, mas o jejum aliado à oração, o jejum aliado à leitura da palavra, ele vai mortificar a sua carne e a tua oração vai surtir efeitos. Você vai ver o poder da oração e da oração em concordância, o poder do voto, o poder da vida em santidade. Então vale a pena em ser fiel a Deus. Vale a pena se santificar, se consagrar. Então você tem que ser cheio do Espírito. Tem que orar em línguas, é claro, mas você tem que ser cheio do Espírito ao ponto disso mudar todo o seu comportamento, a ponto de você ter toda a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Então, a lei esboça o plano de redenção de Cristo pelos méritos da cruz de Cristo. Então, nós fomos resgatados pela cruz da maldição da lei, tá bom? O Evangelho é a mensagem de Cristo. O conceito do Evangelho. O termo Evangelho tem origem no grego. Eunaglion, com o significado de boas novas, refere-se à mensagem do reino de Deus, da salvação por meio de Jesus Cristo. Atos capítulo 15, versículo 7 e Atos capítulo 20, verso 24. Então, a mensagem do reino de Deus. Irmãos, o que é a mensagem do reino de Deus?
Quando, ali, por exemplo, Mateus capítulo 3, João Batista está pregando, qual era a pregação dele? Arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Então, quem está sobre o reino de Deus? O reino de Deus, ele é como se fosse um pedacinho do céu aqui na terra. Você está vivendo um pedacinho do céu aqui na terra? Então pode parecer loucura, chocante a palavra de Deus. Porque no céu não tem enfermidade, no céu não tem problema, no céu não tem morte. Então como que eu vou viver todas essas bênçãos aqui na terra? Você tem que estar, como nós falamos anteriormente, andando em Cristo, andando em Espírito, cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia! Você quer ser cheia do Espírito Santo? Então olha só, quando o reino de Deus chega na sua vida, quando você abre o seu coração, quando você quer de verdade entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele ser o seu pastor, e ser pastor, meu irmão, é estar debaixo, é sujeito a Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, é obediência. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então quer vencer o diabo? É obedecer primeiro a Deus. Se você não tem uma vida de obediência a Deus, não vai nem conseguir resistir à tentação, resistir aos problemas, resistir ao diabo, porque a primeira coisa que a gente faz é confessar a dor, confessar a derrota, confessar o problema, em vez de confessar a palavra de Deus. Você quer um exemplo? Quando vem uma dor de cabeça, qual a primeira coisa que a gente faz? Ai, que dor de cabeça. Vou tomar um remedinho. Me dá um remédio. Sim ou não? É a primeira coisa que a gente faz. Mas a palavra de Deus está dizendo que o reino de Deus vem e é para mudar o nosso comportamento. O reino de Deus veio para trazer bênçãos, é claro, mas a bênção ela está declarada ali em Mateus 6,33, que ela é condicional ao nosso comportamento. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus já vos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então Deus já abençoou? Deus já abençoou. E como que eu vou receber isso? É com um pastor impondo as mãos para desfazer trabalho de bruxaria? Ah, eu posso receber? Pode, você vai receber. Mas o que a gente não está ensinando hoje em dia é que você... Deixa eu ver aqui, vamos participar. Irmã Helenice, irmã Alexandra, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Olha lá, irmã Barta, irmã Mara, todos vocês, irmão Marcel, Bispa Bruna, você que está assistindo essa gravação agora, o que você tem que aprender é que Deus te deu poder e autoridade. Ah, meu Deus, mas como que eu vou vencer um demônio? E se manifestar um demônio aí na sua rua? E se manifestar um demônio aí na sua casa? O que a gente vai fazer? E quando um demônio ele está escondido por trás de uma circunstância? Bispa Bruna, quando Jesus repreendeu o mar e a tempestade, tinha um demônio por trás daquela situação. E como que eu venço esse mal? Então você recebeu a autoridade. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no verso 19, a palavra ela declara. E o que é a palavra? A palavra ela é o testamento do nosso papai. O nosso pai que está nos céus, ele nos deu um testamento. E o que é um testamento, irmã Barta? Um testamento, ele é a nossa herança. Você herdou aquela promessa. Deus ele falou que vai cumprir. Ah, bispo, mas eu não vejo acontecer. Mas lá em Jeremias capítulo 1, verso 12, diz que Deus, ele zela, ele tem cuidado para que se cumpra a palavra dele. Então não é porque alguma coisa não aconteceu que não vai acontecer. Mas talvez é necessário uma mudança de comportamento meu e seu para que a gente viva esse milagre, para que a gente viva essa transformação. Por isso que nós vamos jejuar, por isso que nós vamos orar, por isso que você está nesse propósito, por isso que você está no voto, porque você crê que de alguma forma a sua vida vai mudar. E aleluia! E ela vai mudar. Você vai vencer, você vai ver milagres, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas isso através da sua conduta, através de mudanças que Deus vai te ajudar a tomar no seu dia a dia. Talvez ser mais paciente, talvez começar a ler mais a palavra de Deus. Porque talvez a gente não dá importância e não dá espaço e valor para as coisas de Deus. Só que se você não dá valor para as coisas de Deus, como que nós vamos esperar que Deus dê importância e valor para nós? Porque Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você, não precisa de mim.
Então Deus está conosco não porque Ele precisa, mas porque Ele nos ama. Por isso estudar a Bíblia, estudar esta aula agora é um privilégio. Porque estamos aqui provando por A mais B que Deus nos ama e não que Ele precisa de nós. Por isso é importante estudarmos a palavra. Ora, então nós vamos viver esses milagres. Então você vai viver esse milagre em sua vida. Qual o milagre? A Bíblia vai dizer que quando Deus se apresentou para Moisés, em Êxodo capítulo 3, verso 5, na sarça que ardia em fogo, Deus disse para Moisés, eu sou o que sou. Que o significado desta palavra é, eu sou aquilo que você precisa. E Paulo ele reafirma esta mensagem quando ele diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, e eu, Senhor, suprirei todas as vossas necessidades. Então Deus ele vai agir, vai fazer um milagre em sua vida na área que você precisa. E em verdade Deus já fez. E agora você vai receber. Amém? Então, a mensagem do reino de Deus. Glória a Deus. Já estamos encerrando. Glória a Deus, olha aqui. A mensagem do reino de Deus. O Senhor Jesus, após o batismo nas águas, Mateus capítulo 3, verso 16, e também a sua vitória na tentação no deserto, Mateus capítulo 4, verso 11, passou a pregar a chegada do reino dos céus, Mateus capítulo 4, verso 17. Então, quando você começa a ler ali o Novo Testamento, a primeira coisa que passa despercebido é isso. Quando Jesus ele é batizado nas águas, ele já tinha autoridade, por exemplo. Mas o que acontece no batismo nas águas? A Bíblia fala que quando o João Batista ele mergulha Jesus nas águas, Jesus ele deixa ali todo o pecado. Jesus não tinha pecado. Então por que ele fez o batismo? Para cumprir, para obedecer uma ordem de Deus. Então quando ele sai, a Bíblia fala que os céus se abrem. Olha essa manifestação da trindade de Deus. Os céus se abrem e um espírito em forma de pomba desce, é o Espírito Santo. E uma voz nos céus é ouvida. Este é meu filho em quem eu tenho prazer. Então, é Jesus ali sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz de Deus se manifestando nos céus. Então, é o primeiro exemplo no Novo Testamento sobre trindade, que os três são um. Então, você serve um Deus tão grandioso, um Deus tão poderoso que criou os céus e a terra. E às vezes a gente se esquece de olhar para a grandeza do nosso Deus e olha para o problema, para a circunstância. Então olha que forte isso. A pregação do evangelho, ela só foi acontecer depois do batismo e depois da tentação no deserto. Amém? A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Então, Salvador é porque Jesus nos salvou. Porque Jesus ele tomou o lugar na cruz, ele pagou o preço que era nosso. É como se, por causa dos seus pecados, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós nascemos, nós já herdamos esse pecado de Adão. Então, é assim como se eu e você, quando nós contássemos uma mentira, ou quando se a gente desobedecesse o nosso pai e nossa mãe quando éramos criança, e tudo que nós fizemos de errado ao longo da nossa vida fossem um pecado contra Deus, como se fossem crimes contra Deus. E então Jesus ele veio e ele pagou a fiança no nosso lugar. E agora eu e você não precisamos mais ir preso, porque Jesus pagou essa fiança. Então por isso ele é o Salvador. Aí Jesus ele é o Cristo. Cristo é o Messias. Então Cristo significa Messias. E Messias significa o enviado, no original do hebraico. Então o que significa o enviado? Quer dizer que ele é o Filho de Deus prometido lá na profecia de Davi, na profecia do profeta Isaías, na profecia do profeta Jeremias, onde diz que Jesus haveria de vir, o Filho de Deus iria se transformar em homem. Então, por isso ele é o Cristo, ele é o prometido de Deus, ou seja, Deus prometeu que enviaria ajuda e enviou. E também é o Senhor, porque ele é Deus. Então Jesus ele veio como 100% homem, mas não deixou de ser 100% Deus. Amém? Então Jesus, guarde isso. Isso aqui um dia talvez você precise dessa informação. Jesus não era só homem e não era só Deus. Ele foi sim tentado, ele foi sim maltratado, ele sentiu de verdade, porque ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Amém? Então, os evangelhos são as boas novas
que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Uma mensagem transformadora, nosso terceiro ponto. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Então, o caráter é a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Então, qual é o objetivo de Jesus ter morrido na cruz? Irmã Helenice, irmã Mara. Jesus não morreu para que eu e você estivéssemos em fornicação. Não, Jesus já me perdoou. Então, talvez, eu não sei se você já passou por isso, mas na igreja a gente já passou por situações onde alguém vem pedir aconselhamento e fala, olha, bispo Bruno, olha, bispo Felipe, eu estou em pecado, mas eu pretendo casar. Eu estou em fornicação, mas eu pretendo casar. Então, Jesus ele não morreu para que a gente pudesse pecar sem ter peso na consciência. Pelo contrário, Jesus ele falou assim, o que diz a lei? Não matarás? Eu, porém, digo, se você odiar, guardar mágoa no seu coração, você já está matando no seu coração. Você já está digno de ir para o inferno. Então, olha só como que a graça trouxe mais rigor. Então, Jesus, quando a palavra diz aqui, o caráter é definido como a maneira própria da pessoa agir, então é a transformação do caráter. Então, Jesus ele veio para que a gente tenha uma mentalidade como a de Cristo. Então, a nossa mentalidade não pode ser como a mentalidade desse mundo. A nossa mentalidade não pode ser guiada porque há modernidade, porque agora as coisas são diferentes. A sua mente tem que ser alicerçada com a mente de Cristo. E a mente de Cristo já foi revelada para nós na palavra de Deus. Então o que diz que é pecado na palavra de Deus é pecado e não devemos fazer. E o que diz na palavra de Deus que é louvável, nós devemos fazer. A Bíblia diz que é louvável que nós vivamos em comunhão. Então, quando nós estamos em união, quando nós estamos juntos nos alegrando, Deus tem prazer. A Bíblia diz que Deus tem alegria no casamento. Então, quando você vai ler a palavra transformação de caráter, como em Romanos 12:2, a transformação da sua mente, a Bíblia está falando dessa regeneração do nosso caráter. Porque nós nascemos já corrompidos. Talvez seja uma dúvida sua. Por que é necessário batizar uma criança? Por que a criança nasce pecadora? Ora, nós nascemos como herdeiros do pecado de Adão. Lá em Salmo de número 51, no verso 5, fala que em pecado fui concebido, em pecado fui gerado, em pecado me gerou minha mãe. Por que minha mãe me gerou em pecado? Qual pecado eu cometi quando nem consciência do certo e errado eu tinha? Porque nós nascemos pecadores, porque nós herdamos o pecado. Então, nós nascemos pecadores e precisamos confessar Jesus como nosso Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Peraí, quantas mentiras eu já contei na minha vida? Quantas vezes eu não falei talvez um palavrão? Quantas vezes eu não fiquei magoado, eu não me ofendi? Quantas vezes eu não falei o nome de Deus em vão? Então, tantas vezes a gente fez coisas erradas, então nós precisamos do perdão de Deus. Por isso que Jesus fala dessa transformação. Então a obra de Jesus nas boas novas do Evangelho é a transformação do caráter. Sabe por que isso é importante? Porque você vai observar que hoje em dia existem tantos cristãos que não têm um caráter transformado. Hoje em dia tem pastores que pregam a palavra e que Deus tenha misericórdia e traga conserto para eles, assim como para mim também. Mas nós não podemos cair no engano e no erro de achar que não temos pecado, de que somos melhor do que alguém. Mas também é bem verdade que existem cristãos que não tiveram uma salvação genuína, que eles não entregaram a sua vida de verdade para Deus, eles não se submeteram a Cristo. Então eles vivem um evangelho da boca para fora. Eles falam de Deus, eles cantam em nome de Deus, eles oram, mas é uma fé hipócrita, porque não pratica o que fala. É como aqueles fariseus que falavam, olha, vocês não podem pecar, mas eles pecavam. Olha, vocês não podem fazer isso, mas eles faziam. Então, o cristão de hoje em dia, ele tem que tomar um chá de realidade com a palavra de Deus para não ser hipócrita. Porque nós não podemos pecar. Se algo faz mal para nós, nós não devemos fazer isso. Se algo faz mal para o nosso próximo, não devemos fazer isso. Se algo desagrada a Deus, não devemos fazer isso. E como eu vou conseguir viver em santidade, não pecando? Ora, você vai ter a regeneração do seu caráter.
E isso é uma obra de Cristo em nossa vida. Então você entrega a sua vida para Jesus, você pede ajuda para Jesus, e Jesus ele vai te ajudar a você ter essa regeneração do seu caráter. Viver em santidade, viver em obediência à palavra de Deus, com os frutos do Espírito, dirigido pelo Espírito Santo. Então a restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o próprio divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Ou seja, hoje parece que a igreja cristã, né, age como se o divórcio não fosse mais pecado. Bispo, o divórcio é pecado? Tem gente que pergunta, pasme você, tem gente que pergunta, divórcio é pecado? Sim, o cristão não deve divorciar. Mas, bispo, em nenhum caso, não, é claro que tem casos, por exemplo, de agressão física, ameaça de morte, você tem que ficar o mais longe possível dessa pessoa. Mas a Bíblia aconselha a não casar novamente. Ah, bispo, então não pode casar? Não é que não pode. Até pode, em alguns casos, por exemplo, quando a pessoa é muito jovem, quando a pessoa não tem filhos e etc. Como também Ruth, ela voltou com sua sogra Noemi para a terra de Israel e casou novamente. Então não é que Deus condena o casamento ou ele aprova ou desaprova o divórcio, mas é que o divórcio, quando a gente não trata ele como pecado, como Jesus nos ensinou que é pecado, ele se torna, como no Antigo Testamento, uma coisa banal. E eu caso sem ter certeza se eu quero estar com essa pessoa. E hoje em dia isso é comum. Hoje em dia, quantas vezes a gente não vê casamentos onde você casa e daqui 3 meses a pessoa está divorciada? Então, Jesus, Deus, ele deseja que o casamento seja por toda a vida. Ele deseja que a gente aprenda a suportar uns aos outros, a mudar um com o outro. Então, como que eu tenho uma maior chance do meu casamento ser de forma assertiva, escolher a pessoa certa para viver toda a minha vida com ela? Você que ainda não casou, você vai escolher uma pessoa que professa a mesma fé que você, que tem um amor profundo por Cristo, que conhece a palavra ou deseja conhecer a palavra, uma pessoa que compartilha, né, das mesmas crenças e dos mesmos gostos que você, e que, de preferência, não tenha defeitos que você não suporte, para que você consiga suportar essa pessoa por toda a sua vida. Agora, bispo, e eu que já casei? Aí é uma outra parte, é uma outra situação. Mas também, não vou aprofundar aqui, mas também Jesus não deseja, né, o divórcio. O desejo de Deus é a união. O desejo de Deus é a transformação de caráter e a transformação no casamento, tá bom? Então Deus quer sim restaurar, Deus tem esse projeto para as famílias, amém? Mas aí existem várias circunstâncias, como um cônjuge pode ser cristão, o outro não. Um cônjuge pode estar em adultério, um cônjuge, no caso a irmã é viúva, tá vendo? Então, dependendo, vamos supor, às vezes a gente está numa idade e nem quer mais casar, mas vamos supor que no caso a irmã quer casar. Bispo, eu posso casar? Pode, claro, mas aí entra aquela questão. Se você casar para ser um problema, Deus não quer isso para a sua vida. Porque tem pessoas, principalmente, eu vou dizer de mim, eu estou fazendo 30 anos, tá? Eu me considero jovem, mas também, por outro lado, eu já tenho muitas manias, né? Eu já tenho muito jeito, assim, chato com algumas coisas, e tem gente que talvez não me suportaria. E assim como a bispa também tem os trajeitos, os gostos dela, e talvez alguém diferente de mim, talvez não conseguiria estar junto. Então, você tem que encontrar alguém, como que diz, né, o pastor antigo ali, o pastor Rubens, por exemplo, você tem que achar a tampa da panela, né? A metade da laranja. Então, às vezes é melhor você ficar sozinho do que mal acompanhado. Então, por que, bispo? Não é pecado estar sozinho? Pecado é você estar numa vida dissoluta. Então, não é pecado você ser solteiro desde que você caminhe em santidade, tá bom? Agora, a vida a dois é mais prazerosa. A Bíblia vai falar que onde é melhor 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando estão 2, um cai e o outro ajuda a levantar. Se um não está bem, o outro auxilia.
Então, é melhor dois do que um. Mas, né, também, por outro lado, também é verdade que é melhor um do que mal acompanhado. Então, mas qual é o desejo de Deus? É a restauração da família. Quem é a família? Primeiro, a primeira família constituída é o homem e a mulher. Depois os filhos, mas quando os filhos casarem, a família volta a ser só o homem e a mulher. Porque os filhos vão casar e agora eles estão formando uma nova família. Isso não é um conceito do Brasil, mas é um conceito bíblico. O pai e a mãe não são família do filho e a nora. O pai e a mãe são parentes. Isso, até eu fiquei chocado quando aprendi, quando estudei teologia. Então, somos parentes, e parente não é que você vê todo dia. Pode morar junto, eu moro com minha sogra, é um prazer, é um deleite, uma benção. Mas olha só, então, qual que é o plano de Deus? É a restauração da família. É que a família esteja, é a restauração do seu caráter, da sua conduta cristã. Eu peço perdão, eu sei que você está perseverando aqui até agora. Creia, Deus vai te abençoar por ouvir a palavra de Deus. Deus vai honrar a sua fé e vai fazer um milagre na área que você precisa. Porque você está honrando a Deus ouvindo a palavra, ouvindo o estudo. Então Deus ele deseja restaurar o seu caráter, restaurar o caráter das pessoas à sua volta. Se for o desejo do seu coração, Deus deseja te preparar um companheiro ou uma companheira para que você tenha essa restauração familiar. Ou no caso, pegamos aqui muitos casos de adultério, infelizmente, casos de adultério, casos de... Ai, que bênção. É isso mesmo. tá com a família, tá com os filhos, tá com a família. Então, tem muito caso aqui que a gente pega de adultério, e aí é um processo, tudo que é complicado, né, um problema complicado, tem uma solução complicada, não tem uma solução fácil. Então é muito jejum, é voto, é oração, tem que estar na posição, não pode ter brechas com pecado, e aí a gente vai vencendo, usando essa autoridade que falamos ainda há pouco, né, que você como filho de Deus tem essa autoridade para exercer na oração. O diabo, né, os demônios sabem que você tem autoridade. Os anjos, Deus, sabe que você tem autoridade. Foi Deus que te deu. Então quando você falar, em nome de Jesus, eu não te aceito no meu casamento, na minha família, na minha vida, na área financeira e etc., ele tem que obedecer. Agora, não adianta eu viver uma vida onde a minha carne está tomando conta, que essa autoridade ela não vai ser ativada, não está sendo utilizada. Então eu preciso jejuar, orar, ler a Bíblia, mortificar a minha carne, para que eu ande em espírito, e então eu ore, eu ordene, e essa autoridade, esse poder espiritual seja efetivo, seja eficaz na nossa vida, tá bom? Por isso que muitas vezes a gente ora e não tem resposta, porque a gente está na carne. Por isso que a gente vai ler a Bíblia e tem muito sono, porque tem que fazer um pouco mais de jejum. Ah, eu tô orando, mas eu não consigo orar. Vem um monte de pensamento na minha cabeça. Eu começo a abrir boca, eu não consigo ler a Bíblia. Tem que jejuar um pouquinho mais. Começa por 1 hora, 2 horas a mais aí, que essa carne está muito forte, está lendo pouco Bíblia. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante aqui você assistir a aula. Por isso é importante você ler a Bíblia em voz audível. Salmo 119, por exemplo, louva a Deus e fala sobre a palavra. Então, vamos lá? A regeneração da sociedade. Então falamos da regeneração do caráter, né, transformação de caráter, regeneração da família e a regeneração da sociedade. Me perdoem. Vamos lá. A Bíblia afirma que a sociedade deve ser estruturada nos mandamentos do Senhor. E aqui a gente pode resumir nos 2 mandamentos de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ou nos 10 mandamentos, que é o decálogo, tá bom? Então, a sociedade deve ser estruturada nos mandamentos do Senhor. No que diz respeito à sociedade, e envolve pensamentos, palavras e as ações, obras. Então, o Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, quando fala mosaico, está falando da lei de Moisés, tá bom? Todo o sistema mosaico e dos profetas está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar ao próximo. Mateus 22, do 37 ao 40. É importante você notar isso, porque você vai guardar onde que está escrito a lei que Jesus ensinou ali, que seria um resumo, né? Não é um cancelamento da lei anterior, mas é um resumo, fácil de lembrar. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Anote isso para você depois poder meditar e guardar pelo menos esse versículo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Então, os evangelhos asseguram que o amor, os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com toda a humanidade é a base da salvação. Então, por exemplo, a base disso é João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus é a base para a salvação de toda a humanidade. Então Deus quer regenerar toda a sociedade. Deus quer salvar toda a sociedade. Então nós vivemos hoje, por exemplo, numa sociedade depravada, onde algumas pessoas até se reúnem contra a fé cristã e em favor de outras, talvez até outras religiões, mas o cristianismo não. E até são contra alguns, até o catolicismo, né? Que também é cristianismo. Então olha como isso é grave. A gente às vezes acha que vai... Tem muita gente que faz isso, tá? Que acha que vai pregar o evangelho acusando o pecador de seu pecado. Quando aqui a palavra está dizendo que é amando o pecador. Não é ser conivente com o pecado. Não é falar que pode pecar que Deus vai perdoar. Pode pecar que Deus se agrada. Pode pecar que Deus te ama. Não, abandone o pecado. Mas eu te amo, eu te ajudo. Você precisa de ajuda? Eu te estendo a mão. Eu vou orar por você. Eu vou te levar numa igreja. Eu vou te levar num lugar que você vai receber ajuda. Então, é muito importante o amor. Então, amor a Deus e amor ao próximo. Como que eu sirvo a Deus? Você serve a Deus servindo as pessoas. Você ama a Deus amando as pessoas, tá bom? Então você ama a Deus, é claro, mas você vai manifestar isto amando as pessoas que Deus criou, que Deus ama. Resuminho, a observância dos preceitos da lei não salva, mas por meio da ação do Espírito e a obediência ao Evangelho, temos as vidas modificadas. Então, quando nós apenas lemos a palavra de Deus, as leis, né, a Bíblia, nós não temos mudança na nossa vida, não temos salvação. Mas quando nós, além de ler, obedecemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, né, tomamos atitude de fé em relação à palavra e cremos e obedecemos, nós vamos ser salvos e vamos viver ainda milagres nessa terra, tá bom? Então a conclusão, para a gente encerrar, a função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta ao plano da salvação em Cristo. Então a lei, ela era, só para a gente encerrar, a lei ela era um paliativo, né? Ela não era um definitivo. Ela foi ali um transitório. Por um momento ela foi necessária, ela foi útil para aquela época. Agora, para hoje, nós recebemos a lei no coração, que foi o que nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 6, que a palavra de Deus estará em seu coração. É o Espírito Santo dentro de você, te lembrando do que você tem que fazer, do que isso é errado, isso é certo. Então você tem que ser guiado pelo Espírito, tem que ser cheio do Espírito, tá bom? O Senhor Jesus nos libertou da condenação do pecado e nos evangelhos apresentam as boas novas dessa salvação. Então, em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Então, nós somos salvos não por causa das nossas obras, mas pelo nosso arrependimento verdadeiro. E arrependimento é parar de pecar, é ter essa regeneração de caráter. Arrependimento é ter essa transformação no nosso caráter, na nossa conduta, e por causa da nossa fé em Jesus Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o único suficiente para salvar-nos de todo o pecado. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bom, feche os seus olhos, eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai Santo, eu agradeço por esta aula, pelos irmãos que até aqui estiveram conosco. Abençoa eles, Senhor, de forma poderosa. Pai, aqueles que perseveram em ouvir a Tua palavra, recebem fé. Enche eles de fé, Senhor, de quarta até sábado. Faz com que o final desta semana, que ainda resta, seja de surpresa, de vitória, do de repente de Deus na vida deles. Em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e graças a Deus. Deus abençoe a todos poderosamente. Eu agradeço você ter ficado aqui até o final e eu me despeço de você em fé. Espero encontrar-lhe em fé em nome de Jesus no próximo vídeo.